Daniel, diz a Bíblia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se destacaram no meio de todos que estavam ali. Sabe por quê? Porque neles havia um espírito diferente. Foram todos eles testados. Eles foram achados mais sábios, os mais entendidos de todo o reino. Por quê? Eles tinham o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus dava a eles sabedoria. Bispo, qual é o segredo para eu viver bem nessa vida? Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. O que ter antes de fazer? Olha só, antes de você fazer alguma coisa, o que você precisa ter? Hein? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Quem é? Vamos continuar. O Senhor, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os seus, aí estava quem? Eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quem estava lá? Ele. Mas quem é ele? Você vê que ele estava lá antes do Senhor fazer as coisas. Ele estava lá, mas quem é? Hein? Quem sabe? Quem arrisca? Continua aí. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. No início, antes de fazer, estava lá. Mas quem? Duas coisas que estavam lá. Duas coisas que são necessárias antes de você fazer qualquer coisa. Primeira, coloca aí, ter um propósito. É a primeira coisa. Você nunca vai fazer nada se você não tiver um propósito. Qual é o seu propósito? Hein? Você tem algum propósito para o seu casamento? Você tem algum propósito para a sua vida amorosa? Você tem algum propósito para a sua família? Qual o seu propósito? Ei, toda pessoa que não tem um propósito, ela se perde. Entenda, para qualquer coisa que a gente precisa fazer, primeiro a gente precisa ter um propósito. Peraí, qual é o seu propósito em relação a isso? Eu não tenho, então aquilo não vai andar. Bispo, eu não tenho nenhum propósito em relação ao meu casamento, então o seu casamento vai continuar arruinando. Bispo, eu não tenho nenhum propósito em relação à minha vida financeira, então você vai estagnar na sua vida financeira. Eu não tenho nenhum propósito. A área que você não tiver nenhum propósito, essa área é esquecida, essa área paralisa, essa área some, essa área desaparece. Tudo que não tem propósito não cresce, não anda, não vai. Então, a primeira coisa, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro tem que ter um propósito. Segundo, o que você precisa? Está aí ela. É ela que estava falando aí. É ela que teve sempre, desde o início, o que é? A sabedoria. Tem faltado sabedoria para reconstruir o seu eu. Tem faltado sabedoria para reconstruir o seu casamento. Se não houver sabedoria, não tem como você reconstruir o seu casamento. Se não houver sabedoria, não tem como você lidar com seu filho que está nas drogas. Se não houver sabedoria, não tem como você lidar com a situação que você está vivendo na sua casa, na sua família. Exige sabedoria. Seja sábio. Bispo, como é que eu posso ter sabedoria? A sabedoria tem uma fonte no Espírito de Deus. A sabedoria
é um dos frutos do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus desce sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa começa a dar frutos. Presta atenção. Quando o Espírito de Deus desce sobre a vida de uma pessoa, é como uma semente que cai no coração da pessoa. Essa semente começa a crescer. Ao crescer, ela dá fruto, começa a frutificar. Esses frutos são muito conhecidos: amor, fé, paz, e um deles é o que, gente? A sabedoria. A sabedoria para você saber lidar com a situação que você está enfrentando. A sabedoria para você lidar com seu pai, com a sua mãe. A sabedoria para você lidar com seu filho. A sabedoria para você lidar com seu marido. A sabedoria para você lidar com a sua esposa. Está escrito: a mulher sábia, o que ela faz? Edifica o seu lar. A sábia, não importa o estado do seu lar, se ela é sábia, ela vai edificar. E se ela for tola, que é o inverso de sábia, com as próprias mãos, o que ela faz? Destrói. Onde não há sabedoria, não há entendimento, há destruição. É a gente mesmo, é a gente mesmo que destrói tudo. É por isso que a gente sempre fala: presta atenção, não busque mudar ninguém, é você que tem que mudar. As atitudes são suas, as ações são suas. Você não vai mudar ninguém, você não tem capacidade para mudar ninguém, é você que tem que mudar. Não adianta, não busque alguém para você ser feliz, alguém para fazer você feliz. Não, eu estou procurando alguém para me fazer feliz, eu estou buscando alguém para me fazer feliz. Não faça isso, porque você nunca vai encontrar. A pessoa que você achar que vai te fazer feliz vai ser motivo de infelicidade. Primeiro você precisa ser feliz. Amém, pessoal? Você tem que ser feliz antes. Feliz antes. E quem pode me dar essa felicidade? Só o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo. Veja a fonte. A fonte. A fonte. A fonte para você estar bem com seu marido. Tenha o Espírito Santo. Você vai ter sabedoria para você lidar com seu marido. Seja lá de que temperamento ele for. Seja lá de que temperamento for. Se você tiver o Espírito Santo, você vai saber lidar com as situações que se levantarem no seu relacionamento. Aliás, em todos os sentidos. É no relacionamento entre família, é no relacionamento fora, com o colega, no trabalho. Ele vai te conduzir, ele vai te dirigir, ele vai falar. Ele não vai deixar você perder a paciência, você perder a linha, você perder o norte. Ele não vai deixar, porque um dos frutos dele, sabe o quê? É a paciência, é o domínio próprio. Todo sábio, ele tem domínio próprio. Todo sábio, a pessoa que é sábia, ela tem domínio próprio, ela sabe dominar-se a si mesma, ela domina a sua língua. Antes dela falar, primeiro ela vai pensar. Como isso evita muitos problemas? Tem problemas que você teve, é por causa de uma palavra que foi mal colocada, ou seja, naquela palavra faltou sabedoria antes de você falar. Faltou sabedoria antes de você falar. Por causa disso, olha o problema que deu. Tem situações hoje que as pessoas estão vivendo que começou com uma coisinha pequena. Tiago chama a língua como se fosse um palitinho de fósforo. Ele é pequeno, mas quando sai, ele é capaz de queimar uma floresta inteira. Pequeno, assim a língua é uma coisinha pequena, mas ela acaba queimando. A destruição, ela causa uma destruição enorme. Como é que eu sabe? O sábio coloca um freio na sua língua, não fala o desnecessário, não fala o que não precisa ser falado, fala na hora certa, no momento certo, e escolhe palavras certas, e com isso você acaba lidando, você acaba saindo da situação, você acaba resolvendo o problema. Então, a sabedoria é necessária na nossa vida. Como é que eu posso ter? Eu tenho que buscá-la em Deus. Busca em Deus, busca em Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Não adianta, não adianta. Tem pessoas hoje recorrendo a coaching, tentando buscar sabedoria no coaching. Vai achar, o próprio coaching também está sofrendo. Aliás, quem já assistiu o testemunho da doutora Enise, né? Aquela doutora, hein? Que ela estava com depressão, é a Enise, né? Então, ela estava com depressão, ela era médica, bem conceituada, estava com depressão, e aí estava se consultando com um psicólogo. Para sua decepção, o psicólogo se matou, cometeu um suicídio. A pessoa que estava cuidando dela cometeu suicídio. Motivo? Depressão também. Como é que pode? Como é que ele ia ajudar ela se ele estava passando o mesmo, estava sofrendo a mesma coisa que ela estava sofrendo?
Hein? A pessoa que foi indicada, que disseram que ia ajudar ela, morreu pelo mesmo motivo que ela estava indo lá. Peraí, ele não conseguiu ajudar-se a si mesmo. Vai te ajudar? Então lembre-se, onde encontrar sabedoria? Somente em Deus, tendo o Espírito dele. A sabedoria é fruto, é um dos frutos do Espírito de Deus. Então, qual é o meu foco? Eu vou ser sempre incompleto se eu não tiver o Espírito dele. Você vai ser sempre infeliz, sempre incompleto se você não tiver o Espírito dele. Olha, hoje no mundo em que nós vivemos, o Espírito Santo é a necessidade número 1 do ser humano. É difícil viver nesse mundo sem o Espírito dele. Quando o Espírito de Deus entra em você, você muda. Você vai mudar como mãe, você vai mudar como pai, você vai mudar como marido, você vai mudar como esposa, você vai mudar como colega, você vai mudar como chefe, você vai mudar como empresário, você vai mudar como empregado, você vai mudar. Como é que José conseguiu vencer os problemas que ele teve lá no Egito? Sabedoria. De onde vinha a sabedoria? O Espírito de Deus estava sobre ele. É que dirigia ele. Por isso é que ele pensava o que os outros não pensavam. Ele fazia o que os outros não eram capazes de fazer. Eles olham, mas como é que ele pôde? Como é que ele consegue? É o Espírito de Deus, é a sabedoria que Deus dá. Daniel, diz a Bíblia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se destacaram no meio de todos que estavam ali. Sabe por quê? Porque neles havia um espírito diferente. Foram todos eles testados. Eles foram achados mais sábios, os mais entendidos de todo o reino. Por quê? Eles tinham o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus dava a eles sabedoria. Ei, a sabedoria é a fonte do viver. Bispo, qual é o segredo para eu viver bem nessa vida, para eu ser bem sucedido em tudo? Quando eu falo bem sucedido, não é só dinheiro não, é bem sucedido no casamento, bem sucedido na família, bem sucedido na vida financeira, bem sucedido comigo mesmo, o meu emocional. Qual é a fonte disso? Sabedoria. E essa sabedoria vem de onde? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. É por isso que a gente fica batendo toda hora na tecla. Busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Tem problemas que você tem, só vão acabar quando o Espírito de Deus entrar em você. Amém? Tem coisas que você está passando, é por causa da visão que você tem. Tem problema que você tem, é por causa da visão que você tem. Está difícil você mudar de visão, porque já está entranhado dentro de você. Quando é que isso vai acabar? Quando você receber o Espírito de Deus, a sua visão vai mudar. Mudando de visão, você muda de pensamento. Mudando de pensamento, sabe o que vai mudar? As atitudes, as ações. E isso vai influenciar tudo que está à sua volta. Então tudo começa a mudar. Mudou dentro, aí depois tudo começa a mudar. Olha a sabedoria. Tudo começa onde? Hein? Tudo começa onde? Dentro da gente. Mudou o interior, pronto. Aí começa agora a influência. Antigamente eu pensava que para lidar com meu marido eu pensava de um jeito, mas hoje eu já sei que tenho que lidar com outro jeito. Antigamente eu achava que para lidar com a minha esposa tinha que ser desse jeito. Hoje eu entendi, não pode ser desse jeito. Olha só, hoje eu entendi, não pode ser desse jeito. O que é isso? Sabedoria. Hoje eu entendi que não posso falar isso. Hoje eu entendi que não posso fazer isso. Hoje eu entendi que, olha a sabedoria ali presente. E é assim que tudo começa a mudar. Antigamente eu pensava desse, mas hoje já não penso mais assim. Olha só, hoje já não penso mais assim. Essa mudança de pensamento vai gerar uma nova mudança de ação. Vai gerar uma mudança de ação, mudança de atitude. Essa mudança de atitude, o que você acha que vai trazer para a sua vida? Mudança de vida. Não pense você que a mudança de vida começa fora. Deus envia os seus anjos e começa a mudar a sua vida. E vem aqui, pastor Daniel. E aí, porque tem pessoas que acham assim, como é que Deus vai mudar a minha vida? Não, Deus vai mudar a minha vida assim, vai movendo pessoas, vai movendo coisas, tudo trazendo para mim, tudo. E aí a minha vida muda. Não é assim não. Preste atenção. A nossa vida é um conjunto de resultados. Sabia disso? A nossa vida, a sua vida, é um conjunto de resultados. Resultados.
é resultado que você vai ter na vida amorosa, é resultado que você vai ter na vida financeira, é resultado que você vai ter como pai, é resultado que você vai ter como mãe, é resultado que você vai ter no trabalho, é resultado. Isso é um conjunto de vida. O que é a vida? Eu acordo pela manhã e vou tendo resultados. Mas de onde vêm esses resultados? Eles provêm das ações que eu empreender, eles provêm das minhas atitudes. Logo pela manhã, a atitude que eu tomar, eu vou colher. São sementes que eu vou plantando. Então, peraí, sempre eu fiz assim. É por isso que a sua vida foi sempre assim. Mas agora eu entendi que eu não vou ser mais assim, agora eu vou ser assim. Agora a sua vida começa a mudar, as coisas começam a mudar, os resultados são outros, porque você está agindo de maneira diferente. Uma ação diferente resulta numa reação diferente. Quem está entendendo? Amém? Digamos, por exemplo, antigamente quando alguém levantasse a voz contra você, qual é, parceiro, qual é? Já está empurrando já, o que vai ter? Hein? Vai ter soco, vai ter pancadaria, vai ter olho roxo, vai ter hematoma, vai ter quebra de braço, quebra de perna, vai ter tiro, alguém pode morrer, sim ou não? Mas aí eu entendi, não, peraí, não é assim. Quando alguém vier, vamos lá, empurra, pode vir, empurra. Calma, meu amigo, calma, desculpa, tá, desculpa, como diz o carioca, foi mal, foi mal. Pô, como é que alguém que vem, pô, você, e você fala assim, pô, desculpa. A pessoa pode até querer, mas se você falar desculpa, o que acontece? Você vai aplacar a fera, acabou. Quem está entendendo? Se você agir de maneira diferente, as reações vão ser diferentes. É a semente que você planta, presta atenção, é o que você dá é o que você vai colher. A gente colhe o que planta e a gente acorda pela manhã plantando. A pergunta é, o que você está plantando? O que tem dentro de você? De acordo com o que você vai plantando, você vai colhendo. De acordo com o que você vai dando, tudo vai retornando para você. Você passou a receber o quê? Amor. Quando jorrava veneno, você recebia o quê? Veneno, intoxicação. Mas quando você parou de dar veneno e começou a dar o quê? Amor. Pronto, você passou a receber amor. Então, filha, vai em paz. Quem entendeu? Você entendeu? É o que a gente planta. Pare de jorrar veneno de dentro de você. Se dentro de você, olha a sabedoria. Qual é a fonte do que é bom? Deus. Você precisa ter Deus dentro de você. Você precisa do Espírito de Deus dentro de você. Para quê? Para jorrar o que é bom dentro de você. Você vai dar bondade. Você vai dar perdão quando as pessoas te ferirem. Como é que age uma pessoa que perdoa? E como é que age uma pessoa que se magoa? Quando as pessoas ferirem você, você vai escolher ou perdoar ou se magoar. Se você perdoar, a sua atitude vai ser diferente para com aquela pessoa. Mas se você escolher se magoar, a sua atitude vai ser diferente para com aquela pessoa. Vai ter raiva, rancor, ódio, mágoa. Isso vai tirar a vida de você. Ei, isso vai sugar você. Isso vai espremer toda a essência que tem dentro de você. Tudo que Deus colocou dentro de você para você ser feliz não vai fazer sentido por causa desse ódio, dessa mágoa, desse rancor que você atraiu, por causa da mágoa que você escolheu. Amém? Deu para entender? Pelo amor de Deus, não prejudique a sua vida prejudicando os outros. Veja o que você está plantando. Por isso, ande com a sabedoria, busque a sabedoria. Ande de mãos dadas, viva de mãos dadas com a sabedoria. Onde é que eu posso achá-la? Só Deus pode dar sabedoria. A sabedoria a gente não encontra nas escolas, a gente não encontra em universidades. A fonte da sabedoria é Deus, é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus entrar em você, você começa a produzir a sabedoria. O seu olhar vai ser sábio. O seu julgar vai ser sábio, o seu falar vai ser sábio, o seu agir vai ser sábio. E você vai ver, os frutos que você colher vão mudar completamente a sua vida. É por isso, é de dentro para fora, a verdadeira mudança é essa. Tudo que é de fora, você acha que as coisas que vêm de fora vão mudar o seu interior? Nunca, nunca, nunca. Seu marido vai mudar você? Mude você. Não tente mudar ninguém, mude você. Senhor, o que eu preciso mudar? Como eu preciso proceder? Se ele vai mudar ou não, não sei.
mas eu preciso mudar. Eu não vou ficar mais focando os erros dele, eu vou ficar focando os meus erros, as minhas falhas. Eu vou olhar para dentro de mim, não vou olhar mais para os outros, não vou olhar mais para outro, não. Sou eu, no que eu tenho errado, no que eu tenho falhado. Eu quero proceder de maneira correta. Pronto, o próprio Deus vai começar a te dirigir. E quando você começa a proceder de maneira correta, quando você começa a proceder de maneira certa, tudo à sua volta começa a mudar. As coisas começam a acontecer de maneira certa. A reação das pessoas começam a reagir com você de maneira certa. As coisas acontecem de maneira certa. Já viu? Está fazendo uma coisa, deu errado. Deu errado por quê? Porque você fez de maneira errada. É por isso que deu errado. Eu não é. Peraí, eu estou fazendo o bolo e o bolo saiu mal, deu errado. Não é o bolo. Alguma coisa você fez errado. Eu não é. Não é assim? Alguma coisa você fez errado. Colocou açúcar a mais, colocou o fermento a mais, esqueceu de untar a forma. Eu não é. Esqueceu de... Alguma coisa você fez errado para que aquilo desse errado. Porque se você fizer de maneira certa, vai dar certo. É só proceder de maneira certa que vai dar certo. Agora, errou, vai dar errado. Errou, vai dar errado. Não tem como, filho, você plantar milho, colher banana. Se plantar milho, então é milho que você vai colher. É milho. Se plantar feijão, é feijão que você vai colher. Tem pessoas plantando feijão esperando milho. É impossível. É impossível. Agora você entende a importância de você curar-se a si mesmo, de você reconstruir-se aqueles pedaços lá dentro, coisas que você carrega, coisas que ainda estão te machucando. Ei, para, está te machucando, joga fora, não serve mais. Olhe para Jesus, busque o Espírito de Deus para que Ele possa trazer novidade de vida. E você vai ver, não é de um homem que precisa para você ser feliz. Não é de uma mulher que você precisa para ser feliz. Não é a sua esposa que precisa mudar para que as coisas comecem a dar certo no seu casamento. Nem tampouco o seu marido mudar. Mas é você. Se você mudar, tudo muda. Amém. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.